Cavalgada é uma expressão cultural e uma manifestação de uma tradição gaúcha que nos leva a uma finalidade exclusiva, esta cavalgada, os caminhos do Padre Amstad, para lembrar a nossa história. Como o padre Teodoro Amstad, quando ele fundou as cooperativas de crédito aqui no nosso estado, ele fez mais de 80 mil quilômetros no lombo de uma mula, atendendo as paróquias do estado do Rio Grande do Sul, mas também levando os princípios e os valores do cooperativismo que ele trouxe da Europa. A cavalgada foi um desejo muito grande do sistema de crédito de como é que podíamos marcar o Ano Internacional das Cooperativas. Nós tínhamos que voltar à história. Uma aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos a constância dessa índia guerra. Então, nossa imaginação foi, vamos voltar em Cerro Largo, e vem de lá a cavalgada e vai chegar a Porto Alegre, onde foram os caminhos do Padre Amstad. O caminho do cooperativismo do Padre Teodoro Amstad é esse: São Leopoldo, Nova Petrópolis, Cerro Largo. Eu pertenço a um grupo chamado Cavaleiros da Paz, que cavalga há mais de 20 anos. E eu olhei esse caminho, é um caminho histórico, e nós sempre tentamos visitar algum local onde a gente possa aprender um pouco de história, ou de meio ambiente, ou de humanidade, alguma coisa que a gente possa trazer como bagagem de cultura e informação. E nós estamos parando exatamente nos locais onde o Amstad teve influência na formação de cooperativas, como aqui em Espumoso, em Ibirubá, Soledade, toda essa região. Ele deve ter passado por todas as civilizações da época, das primeiras colônias que existiam, pregando sempre a sua religiosidade e o cooperativismo. Eram dois mandamentos que ele tinha na mala. Como o gaúcho leva uma mala de garupa, de um lado era a religião e do outro lado era o cooperativismo. Ele carregava isso na mula junto. Numa cavalgada você vê coisas que você não vê quando anda de carro. Na cavalgada, quando nós saímos de Cerro Largo, nós tínhamos pessoas dos mais diferentes locais do estado, com cultura diferenciada, atividade econômica diferente, né? Então, quando eles passavam de uma comunidade para outra, vai se transformando. O Rio Grande do Sul tem uma diversidade muito grande, não só cultural, mas de topografia. Então, para o pessoal da Serra que estava participando em Cerro Largo, Santo Ângelo, eles ficavam impressionados com o tipo de topografia, que ali tem uma agricultura extensiva, ali, com um relevo próprio para isso. E quando a gente vai ver na serra, a atividade econômica é outra, a topografia é outra. Então as pessoas, né, elas se adaptam realmente ao local onde elas estão trabalhando, ou onde vivem. O padre Teodoro Amstad nasceu na Suíça, num período em que a Europa toda estava em profundas transformações, a começar pela Revolução Industrial. Se desmantelou as oficinas artesanais do produtor artesão e tudo foi concentrado nas mãos do empresário capitalista. Com a Revolução Industrial também se gerou muita miséria, e a válvula de escape era para a América do Norte e aqui para a América do Sul. Emigraram de lá fugindo da fome e da miséria, primeiramente os alemães e mais 1875 os italianos. E foi nesse período, 1840, 1850, primeira grande crise do capitalismo, aí houve três grandes reações: os movimentos socialistas nas suas diversas expressões, os sindicatos e, simultaneamente, nesse período, as cooperativas. E como os jesuítas tinham sido mais ou menos expulsos da Alemanha, eles vieram em grande número aqui para o Rio Grande do Sul. Entre eles veio o padre Teodoro Amstad,
o padre Lasberg, Max von Lasberg, e o cientista Johannes Battista Rick. E o padre Armstadt, então, teve uma formação primorosa, principalmente na Alemanha, Holanda e Inglaterra. Portanto, era um poliglota e de uma cultura humanística muito grande. A obsessão dele foi estatísticas e minúcias, e por isso ele não fazia nenhum projeto e plano que não fosse rigorosamente previstas todas as premissas e todos os detalhes e posto sob a maior segurança possível para depois o projeto realmente ser execuível e ser executado. Nisso ele era o oposto do Padre Rick. O Padre Rick era um abridor de fronteiras. Ele fazia o trabalho de pioneiro, de penetrar nas frentes a serem desbravadas, e depois o pessoal que vinha atrás tinha que fazer o trabalho fino de organizar e consolidar a obra. E o padre Lasberg era o consolidador dessas fronteiras de colonização. Ele sempre está acompanhando esses grupos que vão lá começar uma obra e fica com eles até consolidá-la. Eles então trabalharam juntos na fundação de paróquias, de escolas paroquiais, de comunidades, e aí fundaram a Associação dos Colonos. O padre Teodoro, ele realmente constitui um capítulo muito glorioso e muito meritório em relação aos imigrantes, especialmente alemães. Ele realmente os organizou em forma de cooperativas e vinha visitar os colonos. Ele instruía, ele formou uma consciência social de cooperativa. Então ele veio para cá e fundou em Nova Petrópolis, em 1902, a primeira cooperativa, a Caixa Rural, que hoje é o Sicredi. Santo Ângelo, Coronel Barros, Ijuí viemos para Boa Vista do Cadeado. O gaúcho fez o que fez. E é o que é por causa do cavalo. Olha, o cavalo ele é um orgulho do gaúcho, né? Porque o cavalo ele tem muito a ver com a história do nosso estado. O homem, então, tendo no cavalo um meio de transporte, um meio de guerra e um meio de diversão, fez do cavalo um amigo. E a gente procura na cavalgada, procurar evitar um pouco o asfalto, um pouco por causa do risco, né? Mas também por causa do ambiente, para o cavalo fazer a cavalgada, com os cuidados necessários que a gente tem que ter. Nós dentro da cavalgada nós temos uma equipe de apoio, né? Com veterinários, com ferradores, né? Então qualquer problema que dá no animal, que começa a notar que ele está um pouco inquieto, desconfortável, né? Imediatamente a gente acaba tratando ou até substituindo, porque no caminhão tem alguns cavalos que são reservas, né? O bom de uma cavalgada é que a gente anda passo a passo, rua a rua, esquina a esquina, campo, e pode fazer uma leitura de todo o ambiente onde transitam essas famílias e ver que o pessoal aqui está dando um belíssimo exemplo para toda a humanidade de como viver da terra, tirar dela o sustento, tornar isso um benefício social e ocupar esse espaço sem exaustão. A origem do cooperativismo do mundo não nasce, na verdade, nem na Inglaterra, em 1844, mas nasceu aqui em terras de América Latina. Nós temos uma experiência pré-cooperativa muito forte nas reduções jesuíticas, que, na verdade, por várias obras escritas agora, que afirmam que realmente a República das Reduções Guaraníticas era uma república cooperativa. Se vamos estudar a análise das sesmarias e vacarias,
de como foram organizadas e como distribuídas por povo e mais povo, não só dos 7 povos, mas da banda ocidental do Rio Uruguai, é algo fantástico. Até Voltaire, o famoso filósofo francês, e ele diz que as reduções jesuíticas são a vitória da humanidade, o triunfo da humanidade. Totalmente integrados, com mútuo apoio, com empréstimo de gente, empréstimo de artistas, empréstimo de matéria-prima. Pode-se dizer uma grande sociedade cooperativada. Este foi o primeiro testemunho e exemplo, se pode dizer, da humanidade em paz. Acontece que essa história das reduções jesuíticas não pôde ser contada, porque os bandeirantes e alguns espanhóis e portugueses vieram destruir as nossas reduções. Na verdade, a Inglaterra apenas consolidou os princípios cooperativos que já eram praticados aqui na América Latina nas reduções jesuíticas. Partimos dali em direção a Ibirubá. Eu devo dizer que o cooperativismo sempre foi tradicionalista desde o começo. E o tradicionalismo sempre foi cooperativista desde o começo. Não dá para dissociar uma coisa da outra, porque elas têm histórias semelhantes. Especialmente no Rio Grande do Sul, muito mais do que o respeito aos princípios de direito do cooperativismo, há também uma ligação muito forte com a tradição deste povo, que é o povo gaúcho. A tradição gaúcha ela é de muita solidariedade, é de muita determinação, é de muito empreender. Se tu pegar, por exemplo, o gaúcho em si, o açoriano, também veio com uma cultura excelente e hoje ele tem um hábito exatamente do chimarrão que veio por esse lado. Mas a cultura italiana e alemã que veio se consolidou coletivamente. O cooperativismo tem esse amor à terra, o respeito à pessoa da terra e o desejo de que a união de todos resulte em benefício para todos. Então isso também ajuda a afinar mais os CTGs com cooperativas, porque todo dirigente cooperativo e todo associado um pouco mais dinâmico, geralmente tem também um papel muito importante na comunidade onde ele vive. Né? E vejo uma parelha de caminho muito interessante do tradicionalismo com o cooperativismo para ficar o bem de raiz, com a dignidade da nossa soberania. É fundamental até que haja esse vínculo do tradicionalismo com o cooperativismo. Ibirubá, espumoso, Soledade. Aqui em Soledade hoje, trazendo também a sua mensagem de cooperação. Uma sede regional também, e também estará sendo homenageado pela passagem da cavalgada do cooperativismo. Soledade Arvorezinha, de Arvorezinha a Encantado, de Encantado Carlos Barbosa.
e o próprio padre Amstad, segundo os registros da Companhia de Jesus, percorreu 180 mil quilômetros no lombo da mula. Foi várias vezes para Cerro Largo, Argentina, Itapiranga, tudo. Atendia também nas paróquias, visitando doentes de madrugada. Imagina as condições das estradas daquela época. Provavelmente em muitas dessas regiões ainda havia onça te acompanhando no caminho, né? Nem sei se ele não levava revólver, né, para matar a onça caso viesse uma pelo caminho, né? Mas provavelmente ele deve ter se enfrentado com onças. Porque naquela época que a estrada tinha, animal davam para as carroças. E ele fazia isso com tanto empenho. Dizem uns que ele tinha percorrido 180 mil quilômetros no lombo da mula. O padre Amstad, ele foi vigário cooperador, coadjutor do vigário da paróquia de São Sebastião do Caí. No momento em que ele foi criar a Associação Rio Grandense de Agricultores, em 1900, ela era interconfessional, interétnica. No seu quadro de sócios, quase a metade eram protestantes. Os católicos, os italianos e os luso-brasileiros. E a partir daí eles foram realizando anualmente um seminário de estudos rurais. Essa associação foi transformada num sindicato e substituída pela Sociedade União Popular, pelo padre Amstad, pelo padre Rick, pelo Laspeck. Aquelas lideranças católicas, elas partiram para uma nova organização, esta vez confessional e étnica. Ela era alemã e católica. Então, Amstad cria a Sociedade União Popular, o Volksverein. E mantiveram as cooperativas de crédito como instrumento de capital de giro e de possibilidade de empréstimos. De Carlos Barbosa, Alto Feliz, Nova Petrópolis. Aqui estamos na capital do cooperativismo. Nós estamos aqui num local bastante importante da nossa cidade. Nas costas de vocês, nós estamos em frente à casa paroquial, que foi construída especialmente pelo padre Amstad. Ele foi o primeiro morador dessa casa paroquial que está aqui em frente. E para nós, ele foi uma pessoa extremamente visionária, inovadora. Esse é o momento mais importante da cavalgada. A razão desses 500 quilômetros feitos, quase 600, chegando a mais de 700 em Porto Alegre, tem a raiz aqui. Amigos cavaleiros da paz, bom dia a todos e boa cavalgada! Então, esse sistema de crédito do tempo do padre Amstad se multiplicou, chegando em 1965, 66, a ter 63 cooperativas de crédito no estado do Rio Grande do Sul. Quando nasce uma cooperativa, traz no DNA da cooperativa a responsabilidade social que tanto se fala. Porque quando nasce uma cooperativa, ela já nasce com um compromisso com as pessoas que criaram e que estão ligadas à comunidade. Porque o que é o cooperativismo? Eu acho que é amizade transformada em instituição. São empresas regionais, são empresas que estão alinhadas com os valores daquela região, com a vocação econômica da região, com a vocação cultural da região. Quando a gente promove o desenvolvimento econômico, você alcança o bem-estar social. Porque se você partir simplesmente com o bem-estar social, sem você organizar as pessoas para produzir economicamente, você tem um processo paternalista. E se nós analisarmos um pouquinho a história, há uns 20 anos atrás, o sistema socialista, né, ele deu sinais de fragilidade. Daí todo mundo apostou no modelo capitalista.
2008 a gente viu o que deu. Pega o bom do socialismo, que é exatamente tratar igualmente as pessoas com dignidade, e do outro lado o capitalismo, que é o espírito empreendedor para tu ter resultado e produtividade. As sociedades cooperativas, por sua natureza, são sociedades inclusivas e que ao mesmo tempo não podem correr o mesmo risco que corre um sistema eminentemente capitalista e nem mesmo ter a relação direta e de dependência com o Estado que os modelos socialistas. Então, digamos que as sociedades cooperativas estão alinhadas com a sociedade contemporânea. Eu não chamaria de terceira via. Lá atrás era uma terceira via. Hoje é objeto de estudo tanto pelos modelos mais capitalistas quanto pelos modelos mais socialistas. Neste ano em que a ONU estabeleceu como ano de homenagem às sociedades cooperativas, uma iniciativa muito importante das cooperativas lideradas pela organização estadual aqui no Rio Grande do Sul foi a cavalgada que reconstruiu toda a trajetória do padre Theodor Amstad. De Nova Petrópolis, 2 irmãos. De 2 irmãos, vamos a Esteio. De Esteio, vamos concluir a nossa cavalgada no Parque da Harmonia, no coração de Porto Alegre. O cooperativismo, como instituição, apareceu na Inglaterra, em Rochdale. Mas o espírito cooperativista é natural ao ser humano. Em 100 anos, eu creio que nós chegaremos mais ou menos a 50% do sistema financeiro na mão das cooperativas, o que é muito bom. A cavalgada reuniu, primeiro, gaúchos, aqueles que foram precursores no desenvolvimento no cooperativismo. Junto à tradição, o cavalo, que simboliza o meio de transporte que foi utilizado pelo próprio padre Amstad na época das suas pregações, passou pelas regiões respeitando suas culturas e trouxe até Porto Alegre o recado da solidariedade, do trabalho em grupo, da união, do processo de compartilhamento que os cavaleiros tiveram que fazer ao longo do percurso e chegaram a Porto Alegre trazendo, então, a renovação dessa história de tantos fundamentos para a economia contemporânea que foi deixada pelo padre Theodor Amstad.